guardado, que é o mistério do universo. Ele tem o mistério todo resolvido por intermédio de geometria e vai partilhar convosco. Portanto, vocês façam o favor de ouvir, guardar e contar em casa logo. Até logo, muito obrigado. Ora bem, antes de começarmos, eu tenho que fazer aqui uma pequena correção. Vocês estão-me todos a ouvir bem, então? Então, vou fazer uma pequena correção logo para começar. A primeira é que eu, na realidade, não conheço tudo do universo. Muito pelo contrário, conheço muito pouco. Mas o que é importante que vocês saibam, e é isso que eu vou tentar dizer-vos hoje, é que aquilo que nós sabemos do universo, sabemos sobretudo nos últimos anos, por causa da geometria. E como é que nós aprendemos, na realidade, como fazer? Com coisas muito simples, como vocês estão a aprender. Eu, quando tinha a vossa idade, eu comecei a aprender as primeiras coisas mexendo em coisas como estas. Estão a ver? Parece estranho, não é? Como é que eu, com uma coisinha destas, consigo perceber alguma coisa do que é que está a acontecer à nossa volta? Eu espero que quando a gente chegar ao final, vocês percebam que, na verdade, aquilo que está ali, essencialmente, nos permite perceber quase tudo o que está à nossa volta. Quase tudo. Às vezes de formas assim um bocadinho esquisitas, que vocês vão ver, mas na realidade permite perceber quase tudo. Então deixem-me começar, mais ou menos como eu vou acabar, está bem? Que é para vocês começarem a perceber. Bom, a primeira coisa que eu vou de facto falar da geometria do universo, não é? E todos vocês já viram imagens destas. Todos sabem o que é aquilo que está ali atrás daquelas letras? Uma galáxia. Ora bem, vocês não achas qualquer coisa de estranho naquela galáxia? Qual é a característica principal que ela tem? Porquê é que tu disseste logo que era uma galáxia? Primeiro tem estrelas, não é? E depois a segunda? Não, planetas infelizmente tu não consegues ver assim, está bem? Precisas de um telescópio mesmo grande para conseguir ver planetas ali dentro. Nós não vemos, aliás, os planetas com os telescópios. Sim. Ora, nem mais. Portanto, tu vês que aquilo é uma galáxia. Porquê? Porque tem uma forma geométrica. Estás a ver? Pela primeira vez, tu estás a perceber que a geometria é algo que nos permite perceber como é que as coisas funcionam. Mas agora, a segunda pergunta que eu vos faço é, então e porquê que aquilo tem a forma de uma espiral? O que é que faz aquilo ter a forma de uma espiral? Por causa dos planetas andarem às voltas. Vocês não conseguem ver planetas ali. Ali só há estrelas. Os planetas ali são tão pequeninos que a gente não os consegue ver. As estrelas são coisas enormes comparadas com os planetas, está bem? Nós só estamos a ver ali estrelas. A pergunta é, porquê é que ela tem aquela forma? O que é que será que faz que ela tenha aquela forma? Sim. Não, há muitos sóis. Cada uma daquelas estrelas é um sol. O problema é que aquelas estrelas, na verdade, estão-se a atrair todas umas às outras. É a forma como elas se atraem é que faz com que aquilo tenha a forma de uma espiral. E vocês já vão ver daqui a bocadinho porquê. Às vezes parece assim um bocadinho esquisito, até porque nós não conseguimos, nós vivemos muito pouco tempo como seres humanos e não conseguimos muitas vezes ver o que é que está a acontecer a isto. Mas aquelas estrelas, por estranho que possa parecer, estão a andar mesmo muito, muito, muito depressa. Está bem? Não parece, nós quando olhamos para uma espiral daquelas e olhamos para uma galáxia, parece que está tudo parado. Mas na verdade não está. As distâncias são enormes. Eles parecem que andam muito pouquinho, mas à distância a que estão a andar a velocidades de milhares e milhares e milhares de quilómetros por hora. Está bem? Portanto, vocês não conseguem ver as estrelas a andar, mas elas estão a andar muito depressa. E essa é a razão porque, na verdade, aquilo tem aquela forma. Portanto, vocês estão a ver que há os dois lados da mesma coisa. Por um lado, a forma como as coisas se atraem diz qual é que é o aspecto que elas vão ter. E, por outro lado, como elas se comportam também diz o que é que nós vamos ver. Nós só aprendemos as coisas do universo através disto, através de geometria, através daquilo que está a acontecer. Às vezes em coisas que não parecem tão óbvias. Então vamos passar para o seguinte, que é para vocês verem, num caso muito concreto, que vocês todos vão descobrir imediatamente como é que a geometria vai condicionar as vossas vidas. Por exemplo, todos vocês já viram isto, provavelmente em casa vocês têm um candeeiro, não é? Com vidrinhos, e todos já viram o sol a passar nos vidrinhos, não é? E a fazer as belas cores do arco-íris, certo? Aquilo que está ali são duas coisas que vocês, uma delas estão habituados a ver, a outra não estão habituados a ver. Aqui do lado esquerdo está um vidrinho de um candeeiro, e a luz a passar, e aquelas cores que estão ali, aquelas cores são as cores do arco-íris. Tem a ver com a forma
como quando a luz entra dentro do vidro com aquela forma, que a propósito, já agora, aquela forma é nem mais nem menos do que esta, só que feita de vidro, não é? E vocês estão a ver que existe uma grande diferença entre a parte de cima e a parte de baixo. Expliquem-me lá qual é que é. O que é que vocês veem, se repararem bem, e se vocês olharem bem, veem que também aqui em baixo, estão a ver? Aqui em baixo também tem cores, exatamente como do arco-íris. Qual é a diferença? É circular. Tu sabes o que é que estás a ver ali, no de baixo? Vocês veem isto todos os dias, mas nunca veem com esta forma. Sim. O que é que vocês veem quando veem isto, quando olham para o céu e veem isto, o que é que vocês normalmente estão a ver? Estão a ver um arco-íris, mas só estão a ver um bocado do arco-íris. Isto foi tirado de um avião, onde se vê o arco-íris completo. Está bem? O arco-íris é sempre uma circunferência assim. Só como vocês estão na Terra, parte dele fica abaixo do horizonte. Portanto, eu não consigo ver completo. Mas o arco-íris completo é assim. Já agora, já que a gente está assim, pergunta que eu vos faço também é porque é que em cima as cores têm a forma de um retângulo e em baixo as mesmas cores têm a forma de uma circunferência? Não? Não? Sim. O arco-íris tem sempre a mesma forma. Não, o arco-íris que vocês veem na natureza tem sempre a mesma forma. Alguém tem ideia? Quando é que vocês veem o arco-íris? Quando chove. Ok, excelente. Então, o arco-íris aparece quando chove. O que há quando chove? Expliquem-me lá. Gotas d'água. E qual é a forma da gota d'água? Uma bolinha d'água, não é? E é por causa de serem bolinhas d'água, por causa da água ser às gotinhas que são circulares, ou enfim, esféricas como esta, não é? É que o arco-íris tem a forma redonda. Porque se as gotas d'água fossem assim, o vosso arco-íris seria como aquele que está ali. Portanto, o que acontece é que vocês veem a forma diferente, porque as coisas que estão a produzir a separação das cores, que é aquilo que vocês estão a ver a luz branca a ser separada nas várias cores que a compõem, a forma como vocês veem o arco-íris, na verdade, depende do objeto que está a fazer a separação das cores. No caso do arco-íris, são gotas d'água que são esféricas e, portanto, o arco-íris é redondo. Em casa, que vocês têm os vossos vidrinhos no candeeiro, são prismas e, portanto, as cores aparecem como retângulo. Portanto, estão a ver que a forma que os objetos têm condicionam a forma como as coisas se comportam. A geometria no universo é isto. É a forma de perceber como é que a geometria das coisas se relaciona com aquilo que eu vejo. Então agora vou-vos dar um outro exemplo para vocês perceberem também como é que a geometria condiciona as coisas que acontecem. Aqui. Este é um exemplo que todos vocês conhecem bem, infelizmente, não é? Então, do lado direito temos uma mão em cima de uma mesa a fazer força. Do lado esquerdo temos alguém com uma agulha. Qual das duas é que espeta? A agulha. Porquê? Exato. Portanto, isso significa que o que faz com que uma coisa espete é a forma que ela tem. Porque a vossa mão não consegue espetar-se dentro da mesa, mas a agulha consegue. Se vocês pusessem um prego, espetava-se na mesa. Então, o que é que acontece? O que acontece é que, se vocês olharem para ali, aquela agulha, na realidade, é uma mistura de duas coisas. É uma mistura de um cilindro, que é a parte de cima, mais um cone, que é o sítio que espeta. Está bem? E esta parte é que espeta. Já agora, porquê que isto espeta? Porquê que a mão, fazendo a mesma força, não entra e isto entra? Porque é um bico. E qual é a diferença? Então, o que conta, na realidade, é a geometria, porque a mesma força, quando aplicada numa área muito pequenina, que é aqui a área do bico, não é? É muito mais eficaz para entrar dentro das coisas, para perfurar coisas. A vossa mão é muito larga. A mesma força, aplicada numa superfície muito grande, exerce aquilo que vocês chamam uma pressão menor. Está bem? A diferença é que aqui uma pressão é muito maior. Uma faca corta, precisamente também,
porque toda a força é aplicada numa região muito pequenina, que é o gume da faca. A geometria da faca é o que faz com que ela possa cortar coisas ou que uma agulha possa, na verdade, entrar dentro do vosso braço para vos dar uma vacina, por exemplo. Não é? Então vamos ver mais exemplos daquilo que nós estamos a falar. Então, outro exemplo para vos mostrar é este. A bola de futebol. Há alguma coisa de estranho que vocês encontrem na bola? Tem pentágonos e hexágonos. Então, porquê é que eu não faço bolas de futebol só com pentágonos? Porquê é que eu não faço a bola de futebol? Eu já vou ouvir a vossa opinião. Porquê é que eu não faço a bola de futebol só com pentágonos? Querem que eu vos mostre porquê? Sim, mas diz. Não fica? Então, e se eu fizer só com hexágonos, fica? Sim. É quase isso. Deixa lá ver. Sim. Porque a bola é redonda. É um facto. Mas há uma razão para nós usarmos pentágonos e hexágonos. Aliás, outra coisa importante saber é que na natureza, sim, diz. Ora, viram? O vosso colega é que chegou à conclusão certa. Eu tenho aqui vários prismas pentagonais. Luís, podes-me segurar só aqui? Há aqui mais pentágonos? Não. Prismas pentagonais? Deixem-me só pegar aqui em 3 pentágonos, 3 prismas pentagonais, e vocês vão perceber qual é a razão porque não pode haver pentágonos na natureza. Estão a ver os pentágonos? Se eu estiver, isto são prismas pentagonais. Se vocês olharem bem, aqui são pentágonos aqui deste lado. Estão a ver? Sim? Então agora vamos fazer uma experiência. Vamos tentar começar a juntar os prismas todos uns ao lado dos outros, que é para ver se conseguimos encaixar todos uns nos outros como o vosso colega disse. Está bem? Então vamos fazer a primeira experiência. Aqui não há problema nenhum, não é? São os dois. Ok? Então agora vamos pôr o outro a seguir. O que aconteceu? Falta mais um bocadinho, não é? E se eu puser aqui, já nenhum pentágono entra aqui, já nenhum prisma pentagonal encaixa aqui. Esta é a razão porque a bola de futebol tem aquela forma, é que os pentágonos não encaixam uns nos outros. E eu preciso pôr outras figuras para que aquilo consiga encaixar todas umas coisas nas outras. Eu não consigo fazer uma bola de futebol só com pentágonos, porque eles não encaixam uns nos outros. Estão a ver? E a coisa é tão importante, que na realidade, na natureza, não há quase nada com a forma pentagonal. Quase nada. Não há praticamente moléculas pentagonais, não há prismas pentagonais, não há nada. E a razão vocês agora percebem porque é. Porque não encaixam. Se eu quiser juntar muitas, elas não encaixam umas nas outras e ficam com buracos no meio. Portanto, na natureza não há, de facto, nós temos aqui os prismas pentagonais, são muito importantes para nós. Se algum dia vocês trabalharem em ótica, vão descobrir, por exemplo, que aparecem em sítios assim um bocadinho esquisitos. Quando vocês olham para uma máquina fotográfica, umas certas máquinas fotográficas reflex, vocês, se abrirem uma máquina dessas, vão ver que o prisma que faz a passagem da luz entre o que entra na lente da câmara e o que vocês veem nos vossos olhos cá em cima, quando estão a apontar, na realidade é um prisma pentagonal. Mas é dos raros casos onde tal coisa acontece. Normalmente não há prismas pentagonais na natureza, está bem? E a razão vocês percebem aqui com um caso tão simples como uma bola de futebol. Então agora vamos ver mais um bocadinho. Vocês conhecem bem o que isto é, não é? Sim. Sim, mas porquê é que os cristais vêm com estas formas tão bonitas? A coisa mais bonita que há, não é? É ver, vocês podem ir aqui a este museu, ali um bocadinho, aqui numas salas, vocês vão ver quantidades enormes de cristais, já devem ter visto, não é? Muitas formas, feitios, com um aspecto, muitas vezes, muito complicado, mas todos eles têm esta característica própria, é que têm uma forma muito, muito regular. Se vocês olharem em cima, não temos ali nenhuma na caixa para mostrar, mas, por exemplo, em cima, aqui à esquerda, é quartzo. O quartzo tem uma forma hexagonal, ou seja, tem a forma de um hexágono, tem 6 lados, é um prisma hexagonal, está bem? E se vocês olharem, todos eles,
embora estejam cortados em formas diferentes, todos eles têm uma parte que é um prisma hexagonal. E a pergunta é, porquê é que tem essa forma? Não é? A natureza decidiu construir coisas com uma geometria que é a geometria hexagonal. Já agora, alguém sabe qual é o cristal que está a seguir? Mas vão saber. Como? Então o que está ao lado? Sim. Diamantes. O que está ali ao lado são diamantes. Está bem? E se vocês olharem bem, veem que os diamantes também têm uma forma muito, muito especial. Está bem? A razão da forma que têm os cristais, alguém sabe qual é? Não. De que é que são feitas as coisas todas? Hã? Porque a natureza quis, mas a natureza quis isso de uma forma muito especial. Perdão? Elas são pedras preciosas, mas de que é que são feitas todas as coisas? Não. Está bem, e os minerais são feitos de quê? Se vocês partirem os minerais aos bocadinhos, no final, o que é que sobram? E abaixo das moléculas? Não. Não, as bactérias, vocês já vão ver, é uma coisa muito, muito diferente. Átomos, na realidade, estas coisas são todas feitas de átomos. Uma molécula já é um conjunto de átomos, na realidade. E a pergunta que vocês agora fazem a seguir é o que é que isto tem a ver com os átomos? Certo? Porquê é que isto tem a ver com os átomos? Porque os átomos estão ligados entre si. As forças que ligam os átomos são forças muito especiais. A forma que os átomos têm condiciona a forma como os átomos se vão ligar entre si. E, portanto, o que acontece é que, dependendo da forma dos átomos e dependendo da forma como eles vão ligar-se entre si, a forma que vai aparecer no final reflete isso. Um diamante é diferente do quartzo, o diamante é diferente da pirite, que é este cristal que está aqui em baixo, estes cubos lindíssimos. Sim? Diz? Não, por acaso não é, acho que aquilo é calcite, mas o lápis lazuli é mesmo muito escuro e opaco, e este não é opaco, está bem? Mas o lápis lazuli também tem uma forma, mais uma vez pela mesma razão, porque aquilo é feito de átomos, os átomos unem-se todos entre si, e a forma como eles se unem, a forma que os átomos têm, porque eles são feitos de vários compostos, na realidade, a forma que os vários elementos que entram nos cristais, como é que eles se vão ligar, determina a forma que os cristais têm no fim. Notem que o que isto está aqui a dizer é que são as forças que unem os átomos que dizem qual é a forma que o cristal tem no fim. Portanto, a força como as coisas se unem diz qual é que é a forma como nós as vamos ver a seguir. Está bem? Ou, se quiserem, nós podemos voltar ao contrário. Como é que nós sabemos quais são os átomos que estão lá dentro? Alguém faz ideia? Esta é difícil. Alguém sabe como é que eu sei quais são os átomos que estão lá dentro? Não? Então eu explico-vos como é que se faz. Pega-se num cristalzinho daqueles, sim. Não, um telescópio serve para ver coisas muito longe, não serve para ver coisas muito perto. Com um microscópio. O problema é que o microscópio não dá para ver átomos, só dá para ver coisas muito maiores que os átomos. Milhões de vezes maior que um átomo. Não sabem? Então eu digo-vos. Aquilo que a gente faz, não. A forma como nós fazemos é... Algum de vocês já fez uma radiografia, sim ou não? Todos já fizeram praticamente uma radiografia. Ora bem, nós vemos quais são os átomos que estão lá dentro, por estranho que vos possa parecer, exatamente como fazemos uma radiografia, com raio-x. Está bem? E sabendo a forma das imagens, a fotografia que nós fizemos de raio-x, sabemos onde é que estão os átomos. Está bem? Essa é a forma como isto é feito. E então sabemos, por exemplo, que os átomos aqui em baixo, num cristal de pirite, que é o que está aqui em baixo, porque é que ela tem aquela forma cúbica? Porque eles encaixam todos em cubos. Na verdade, a gente, em alguns casos, até pode ver se é melhor. Luís, dizes-me o tempo, está bem? Posso contar? Nós podemos ainda fazer um bocadinho mais. Posso mostrar-vos qual é que é a forma para o diamante. Aquelas esferinhas que vocês estão a ver ali são a representação dos átomos de carbono, porque na realidade não há diferença entre o diamante e o vosso lápis, que é de carvão. Também, o diamante também é carvão, só que é comprimido a temperaturas e a pressões muito, muito elevadas, e por isso é que fica assim. Se vocês conseguissem tirar uma fotografia usando raio-x
a um cristal de diamante e conseguissem ver os átomos que estavam lá dentro, aquilo que vocês iam ver era aquilo que estava ali. Está bem? Era átomos colocados naquela posição. Por isso é que depois, quando eu ponho todos juntos, vejo o cristal com a forma que tem. Está bem? E isto? Isto é uma experiência muito interessante que vocês podem fazer em casa. Alguém sabe o que isto é? Sim. Há ali uma pergunta? Vá, sem vergonha. O diamante é uma pedra igual, por exemplo, àquilo que vocês têm num lápis, que é grafite. Certo? A única diferença... Porquê é que o diamante vale mais caro? Porque enquanto que o carvão há em grande abundância, para produzir diamantes eu preciso de ter comprimido o carvão a muito altas pressões e muito alta temperatura. Certo? E, portanto, é muito difícil de produzir. Hoje em dia nós produzimos diamantes até num laboratório. Basta ter uma prensa suficientemente grande e conseguir aquecer o carvão a uma temperatura suficientemente elevada. Mas, na verdade, não há diferença entre o lápis, o carvão, do lápis e um diamante, a não ser esse facto, que há muito menos diamantes do que carvão. Está bem? Vocês sabem o que é isto? Não sabem, mas a vossa vida hoje em dia já depende muito disto. Na realidade, aquilo que está ali é uma coisa chamada grafeno. Sim. Grafeno. Para terem grafeno, há uma maneira muito simples de fazer. Pegam num pedacinho de carvão, pegam numa fita cola, certo? Colam a fita cola em cima de um bocadinho de carvão e aquela coisinha preta que fica em cima, aquele bocadinho de carvão que fica colado à fita cola, é, na realidade, aquilo que nós chamamos grafeno. Se eu conseguisse tirar uma fotografia com raio-x ao grafeno, aquilo que eu via era aquela estrutura que estava ali do lado esquerdo. Como é carbono, como o outro, tem exatamente a mesma forma. Estão a ver qual é que é? Os átomos unem-se sob a forma de hexágonos. E é apenas uma superfície coberta com hexágonos de carbono. Quando nós queremos fazer coisas mais interessantes, sobretudo hoje em dia, muitas aplicações que vocês até na medicina encontram, conseguimos enrolar aquela superfície ali com aqueles hexágonos na forma de um tubo. Está bem? Aquilo é uma coisa muito pequenino, muito mais pequenino que uma molécula, desculpa, muito mais pequenino que uma bactéria, muito mais pequenino que tudo aquilo que vocês possam imaginar, certo? São átomos, e aquela coisa que está ali, vocês já ouviram falar sob um outro nome, quando forem a casa procuram, ou na internet, ou procuram alguém que saiba disso, chamam-se nanotubos, está bem? Os nanotubos de carbono são apenas aquela estrutura que está lá em cima, enrolada. E é muito importante, por exemplo, nós hoje com nanotubos de carbono tencionamos, por exemplo, produzir energia. Há muitas coisas que são feitas com esses nanotubos. Aquela coisa ali à direita é um outro elemento que foi em que pegámos naquilo e mudámos-lhe a geometria e transformámos aquilo numa bola. Alguém sabe como é que aquilo se chama? Mas não vão esquecer quando eu vos disser o nome. Aquilo é uma esfera, mas, como é uma esfera feita de carbono, está bem? É um novo elemento, é muito importante, na realidade chama-se futeboleno. Por razões óbvias, não é? Chama-se futeboleno. Porque, vocês sabem porque é que o futeboleno é muito importante? Por uma razão simples. Como ele tem a forma de uma esfera, é muito difícil de deformar. Quando eu quero deformá-la, não consigo. Então eu ponho isto em tintas, e as tintas, de repente, porque têm estas coisas com esta forma lá dentro, são extraordinariamente resistentes. Quando eu quero ter ou uma nave espacial, ou um tanque de guerra, ou qualquer coisa com grande resistência, pinto, na realidade, com tinta, tem estas coisas lá dissolvidas. Portanto, mais uma vez, estão a ver a geometria das coisas por trás, a dizer como é que ela vai ser mais ou menos resistente. E isto, alguém sabe o que é? No entanto, vocês têm as bateladas disto no vosso corpo. Certo? Ora, isto é uma molécula muito bonita chamada DNA. DNA. O DNA na realidade, está presente em muitas coisas. Cada vez que vocês comem proteínas, nas proteínas vocês têm pedacinhos daquelas moléculas, não têm esta forma. Os DNA, as moléculas que correspondem às proteínas são aquelas coisas que vocês estão a ver ali, aquelas fitas, estão a ver, ali todas enroladinhas. Na realidade, todas as proteínas têm aquela forma enrolada. Pergunta, porquê que aquelas moléculas têm aquela forma tão complicada? Porquê que elas aparecem tão enroladinhas? Tem que se acomodar e ficar mais aconchegadinhas, é?
A razão é simples, é que aquelas proteínas são todas feitas, todas as proteínas que nós temos no nosso corpo são feitas por um conjunto de moléculas que não é muito grande. São umas tantas, pá, aí umas 3, 4, 5, 6, que estão dentro daquelas moléculas. É como um Lego. Vocês juntam esses bocadinhos e fazem uma proteína. Só que nós não os podemos juntar de qualquer maneira. Só os podemos juntar de certas maneiras. E como só as podemos juntar de certas maneiras, é como o Lego, só pode fazer certas figuras. E uma delas é exatamente aquilo que está ali. Está bem? Ou seja, quando nós as juntamos, elas começam a enrolar. E a forma como enrolam também dizem de que é que elas são compostas. Ora bem, deixem-me só agora passar aqui para a minha área, porque na realidade a minha área é a área do muito, muito, muito pequenino, abaixo de um átomo, muito abaixo de um átomo. Vocês sabem o que é que está no centro de um átomo? Não. Não? Nunca ouviram falar? Não. O núcleo atómico é uma coisa muito, muito, muito pequenina. Está bem? Um átomo tem elétrons e tem um núcleo no meio. Está bem? Não, não. Um núcleo não se consegue sequer ver assim. Um núcleo tem um tamanho de 0,1501 metros. Está bem? Portanto, é uma coisa muito pequenina. Ou seja, se eu quisesse olhar para um átomo e pusesse à escala atual, um átomo tinha a forma de uma bola de futebol e o primeiro eletrão estava na amadora. Está bem? Isto é só para vocês verem a escala dos tamanhos que nós estamos a falar. E se tivesse o tamanho que nós temos agora, mas isto são coisas tudo muito pequeninas. E a pergunta é, como é que eu vejo os núcleos e como é que vejo o que está dentro dos núcleos? Não há maneira mais simples. Vocês querem saber. Vocês não vão fazer, prometem que não fazem esta experiência em casa, está bem? Vocês querem saber como é que é feito um despertador na forma mais violenta possível. O que é que vocês fariam? Por exemplo, não é? Ou então atiravam um despertador contra outro despertador e viam o que é que saía de lá, não é? Exato? É isso? O martelo, por exemplo, também é outra possibilidade, não é? Eu pego no martelo, atiro no martelo e vejo o que sai de lá. Como nós não temos martelos, aquilo que nós fazemos é que pegamos em núcleos ou protões, vocês já ouviram falar de protões, os núcleos são compostos de protões e neutrões, que são coisas muito mais pequenas ainda que o núcleo, e então atiramos um contra o outro e depois vemos o que é que sai de lá de dentro. Só que há um pequeno problema, é que para nós conseguirmos ver o que está lá dentro, precisamos de atirar um contra o outro à velocidade da luz. Está bem? Vocês sabem o que é velocidade da luz? Quão rápido? Muito rápido, mas o muito rápido aqui é mesmo muito rápido. É a velocidade mais rápida que nós conhecemos. São 300 mil quilómetros em cada segundo. A luz percorre 300 mil quilómetros num segundo. Está bem? É mesmo muito rápido. E então, o que nós fazemos é o seguinte, fazemos colidir aquilo, mas quando elas colidem, o que é que vai acontecer? Explode. E, portanto, as partículas vão sair em todas as direções. Então, o que é que eu tenho que fazer para as apanhar? Coloco-as, por exemplo, dentro de um cilindro, não é? E vejam onde é que elas batem, que é para perceber para onde é que elas estão a ir, não é? Então, isso é o que vocês têm ali. Vocês talvez já tenham ouvido falar, há um grande acelerador em Genebra, chamado LHC, e esta é uma das experiências que lá está, é a minha experiência, que se chama CMS. Está bem? O CMS vocês estão a ver ali na versão pequenina. Na versão grande real, aquele cilindrozinho que está ali, que só está cortado assim, tem uma altura de 6 andares. Certo? Portanto, é grande. É mesmo grande. O coisa real é isto. Está bem? Vocês não conseguem ver bem, mas conseguem ver um bocadinho por aqui. Estão a ver aqui à frente, aquela coisinha ali? É uma coisa que vocês veem muitas vezes nas estradas para fazer medições. Chama-se um teodolito. E, na verdade, nós, para colocar aquela coisa, que tem a altura de 6 andares, não é? É tudo colocado com imensa precisão. Precisão de 1 milímetro. Todas as coisas. São milhares de toneladas colocadas todas com precisão de 1 milímetro. Não é? Mas vocês aqui estão a ver a forma que ele tem. É de um cilindro. Porquê? Porque elas estão a colidir e eu quero vê-las a passar. Para isso ponho uma superfície cilíndrica à volta, porque eu tenho a certeza que naquela superfície elas vão passar. De novo a geometria a funcionar aqui. Esta é mais complicada. E agora, porquê é que eu vos ponho isto? Porque talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar que os protões, que são os componentes do núcleo, os protões e os neutrões, são constituídos por partículas. Já alguém ouviu falar de quarks? Quarks. Nunca ninguém. Então, os protões e os neutrões são constituídos por quarks. Os quarks estão naquela estrutura lá em cima. O que é que é? Dentro do núcleo estão 3 quarks.
Qual é a forma que elas têm? Um triângulo, exatamente. E é um triângulo por razões muito bem escolhidas, porque na realidade tem a ver com a forma como eles se atraem entre eles. Mas depois o que aconteceu é que nós começámos a descobrir que não havia só prótons e neutrões. Havia prótons, havia neutrões, havia outras misturas de quarks, não é? Os piões, e depois aquilo que tudo estão ali a ver são partículas que existem na natureza. Têm vários nomes, nós vamos dando nome com letras do alfabeto grego. E depois começámos a classificá-las. Começámos a dizer, esta tem a propriedade tal e tal, esta tem a propriedade tal e tal, esta tem a propriedade tal e tal. Quando começámos a organizá-las por propriedades, o que é que nós descobrimos? Já viram? Descobrimos isto. Uma pirâmide. Uma pirâmide triangular. Ou seja, se eu os organizar segundo certas propriedades, elas aparecem distribuídas numa pirâmide triangular. E porquê? Bem, porque as forças que os unem, na realidade, têm essa característica. Está bem? Bom, e agora, só para acabar, vamos fazer um exercício todos juntos, que é mesmo para acabar. Então, o que é que vocês estão a ver ali? O Sol. E em baixo? O que é que elas têm em comum? São esferas. Porquê? Porquê que todos são esferas? Porquê que o Sol é uma estrela? Porquê que a Terra é o Sol é uma esfera, a Terra é uma esfera, etc. Porquê? Sim. Não consigo ouvir, desculpa. Não, elas são todas redondas, é um facto, não é? Mas porquê que elas são redondas? Sim, mas porquê que ela tem essa forma? O que é que faz com que elas tenham essa forma? Sim. Eu vou fazer a pergunta de outra maneira. O que é que faz atrair as coisas para a Terra? A gravidade. É a gravidade, não é? Ora, a Terra está junta e o Sol está junto pela gravidade. Certo? De acordo? Qual é que é... Se eu estiver à superfície de um planeta, que é esta esfera, certo? Qual é que é a coisa importante que eu tenho quando estou na superfície? O que é que acontece a todos os pontos que estão na superfície de uma esfera? Sim? O que é que acontece? Não. Todos os pontos que estão na superfície desta esfera têm uma característica. Qual é que é? Em relação ao centro. Estão todos à mesma distância do centro. Certo? Então, como estão todos à mesma distância do centro, o que é que vocês concluem quanto à forma como a gravidade funciona? Esta é mais difícil. Significa que a gravidade só depende da distância entre duas coisas. Todos os pontos que estão à mesma distância estão atraídos pela mesma força. E por isso é que o Sol é redondo, por isso é que a Terra é redonda, etc. E agora vocês olham ali, mesmo para acabar a última pergunta, olham ali e veem uma galáxia. Aquela é diferente da que eu vos mostrei no início. Porquê? É uma galáxia espiral exatamente como a outra, mas tem uma forma diferente. Porquê? Porque está de lado. Mais uma vez a geometria. Isto é a galáxia que vocês viram no início. Está bem? E aquilo que eu posso fazer a seguir é vê-la de lado. E tem aquela forma. Portanto, as galáxias, na realidade, na sua esmagadora maioria, são bem circulares como aquelas que vocês viram. A única coisa é que a geometria com que ela se apresenta a nós muda a forma como nós a vemos. Ela, na realidade, é redonda, mas como nós estamos a ver assim, aparece com aquela forma que é uma elipse. Está bem? Portanto, vocês estão a ver que a geometria condiciona tudo o que nós vemos no universo e, simultaneamente, as forças que existem no universo condicionam a forma dos objetos. Está bem? Portanto, quando vocês estudarem as coisas da natureza, a primeira coisa que vocês têm que fazer, sempre, é olhar para a forma.
A partir da forma, tentam perceber o que é que está a acontecer lá dentro. E depois, por várias iterações, por vários passos seguintes, acabam por perceber como é que as forças todas da natureza funcionam. Está bem? Então, a partir de hoje, vocês vão habituar-se a olhar para a natureza como se fosse geometria e perceber sempre que tudo aquilo que vocês encontram de objetos geométricos vão encontrá-los quase todos na natureza. Está bem? E vamos... Diz? Sim, sim, não, isto é só para terminar. E agora há perguntas. Sim. Então vá, perguntas. Que perguntas é que há? Vá. Sim? Perguntas. Tudo aquilo que vocês sempre quiseram saber e nunca tiveram coragem de perguntar. Vá lá. Não há perguntas. Diz. A Terra é redonda por causa daquilo que eu te disse. Na realidade, a força da gravidade é uma força que atrai todos os corpos que estão à mesma distância, exatamente com a mesma intensidade. Ou seja, tu estás a ser atraído para mim, exatamente como o teu colega que está ali à mesma distância de mim está a ser atraído para mim. Como todos os corpos que estão à mesma distância estão a ser atraídos com a mesma forma, a figura natural para qualquer coisa que está atraída pela gravidade é uma esfera, porque são todos os pontos que estão à mesma distância. Espera, aqueles primeiros... Diz. Ora bem, porquê é que Saturno tem anéis? Aliás, tu podias fazer outra pergunta. Porquê é que uma galáxia tem aquela forma que é num plano, não é? Porquê é que ela não tem a forma de uma esfera? Era o normal, não é? Também é a gravidade, não é? Portanto, também devia ser isso. Alguém tem uma explicação porquê é que tem uma forma de um plano? Sim ou não? Então vamos fazer, vocês vão fazer um dia, quando puderem, uma experiência. Pegam numa esfera, certo? Por exemplo, aqui eu penso que aqui no museu é capaz de haver uma esfera que é feita de barras flexíveis de metal, está bem, de ferro. E põem aquilo a rodar muito, 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 muito depressa. Vocês sabem o que é que vai acontecer? Achata. Está bem? E se ela andar mesmo muito, muito, muito depressa, vai ficar mesmo um plano. Está bem? Ora bem, o que é que está a acontecer? O que acontece é que essas coisas estão a andar muito depressa, estão a rodar muito depressa. Uma galáxia está a rodar muito depressa. Qual é que é a única parte da galáxia que não é plana? O centro. Precisamente porque a velocidade no centro é muito baixinha. Cá fora é que é muito depressa. Portanto, cá fora é plano. Lá no centro, que não anda a rodar muito depressa, é uma esferinha, como sempre. Está bem? Por isso é que é plano. Sim. Não. Nem sempre. E nem sempre há planetas pequeninos como nós temos aqui no Sistema Solar. Nós temos planetas pequenos no Sistema Solar e grandes, não é? Há outros sistemas solares onde nós só vemos planetas grandes. Não quer dizer que não haja mais pequenos, nós não conseguimos é medi-los para já. Mas nem todas as estrelas têm necessariamente planetas. Às vezes há estrelas que só têm outra estrela a andar à volta delas. Chamam-se estrelas binárias, está bem? Sim. Espera, que eu não estou a conseguir ouvir. Espera aí, vamos fazer uma coisa. Nós temos uma galáxia. E a seguir temos os planetas. A seguir... Na realidade, os planetas estão à volta das estrelas na galáxia. Mas a seguir, alguns quilómetros depois há outros planetas, não há? Sim, em torno de cada estrela pode haver planetas. Ok. Ora, essa é uma pergunta que nós não sabemos responder. Está bem? Essa é uma das tais que eu não sei responder. Também há perguntas ali do lado esquerdo, mas eu depois já vou responder. Essa é uma das perguntas que nós não podemos responder. Alguém tem uma ideia porque é que nós não podemos responder esta pergunta? Tem a ver com geometria também. E? Sim. Não. Diz? Não conseguem desvendar? Ora, viram como a vossa colega chegou à conclusão certa? Porquê é que eu não sei qual é que é o tamanho do universo? Porque eu conheço o universo. Como é que eu sei onde é que está uma estrela? Porque a vejo, não é?
Eu pego num telescópio e vejo onde é que ela está. Para eu ver essa estrela, o que é que teve que acontecer entre a estrela e eu? Ou entre vocês? Teve que chegar a luz que partiu da estrela e que chegou até mim, não é? Mas a luz anda a 300 mil quilómetros por segundo, certo? Quer dizer que há estrelas tão longe, tão longe, tão longe, que a luz delas ainda não chegou até mim. Portanto, eu não sei se há um universo maior do que aquele ou não. A única coisa que eu consigo ver são as estrelas cuja luz já chegou até mim. Está bem? Não sei se há mais para lá. Está bem? Espera aí que havia ali uma pergunta do lado esquerdo. Já foi? Do lado esquerdo há mais perguntas? Não. Então do lado direito. Sim. Nós com o binóculo conseguimos ver. Com o telescópio nós conseguimos ver o Sol. Ok. Ora bem, vamos fazer aqui um acordo todos, está bem? Que é o seguinte, vocês agora vão-me ouvir muito bem, com muita atenção, porque tem a ver com a pergunta do vosso colega. Vocês nunca, olhem todos para mim, todos, mesmo aí do lado esquerdo, vocês nunca, por nenhuma razão, vão apontar uns binóculos para o Sol, está bem? Pela simples razão de que vocês vão destruir os vossos olhos, está bem? Portanto, nunca se aponta uns binóculos para o Sol para ver, está bem? Então vocês perguntam como é que eu vejo o Sol, não é? Se eu não posso fazer isso, há duas maneiras de olhar para o Sol. Uma delas vocês não podem fazer. Uma delas é pôr um filtro e deixar passar só parte da luz, de maneira que não faça mal aos vossos olhos. E há uma outra maneira, mas que vocês só fazem com um adulto, está bem? Que é apontar, pode ser os binóculos ou pode ser um telescópio, se vocês conhecerem alguém que tenha um telescópio, e focam a imagem numa folha de papel. E vocês vão ver uma imagem do Sol na folha de papel, está bem? E inclusivamente com os pontinhos pretos que se chamam as manchas solares. É a única maneira que vocês podem ver. Sim. Uma pergunta? Última. Então, última pergunta. Porquê? Ora bem, é uma pergunta um bocadinho complicada, mas tem a ver com várias coisas. Tem a ver em particular com o tamanho, está bem? Plutão é um planeta muito pequenino. Na realidade, Plutão não é muito diferente em tamanho da Lua. Tu consideras a Lua um planeta sozinho? Não, é um satélite da Terra, não é? Embora, na realidade, proporcionalmente, a Lua é muito maior comparado com a Terra, está bem? Mas a razão por que Plutão deixa de ser, de vez em quando, um planeta, e agora deixou de ser um planeta, é porque achámos que ele era tão pequenino que não se justificava chamar um planeta. Além de tudo mais, tem uma outra coisa. É a órbita do próprio Plutão. Ele está muito longe do Sistema Solar. E ele está mesmo muito, muito longe. Está bem? E é uma coisa esquisita. Podia quase ser um cometa em termos reais, não é? Mas nós, por isso, deixámos de o considerar como uma parte integrante, como um planeta completo do Sistema Solar. Mas isso varia conforme os tempos, não é? Conforme a gente está a estudar as coisas. Sim? Ainda pode ser mais uma ou já não dá tempo? Então vá, mais uma. Ora bem, porquê que o eclipse do Sol é uma coisa que demora tão pouco tempo? Não sabes? Então, vamos fazer eu não te vou dar a resposta. Tu vais procurar a resposta. Vais procurar o que é que fica à frente do Sol. Mais uma vez é geometria. É o que é que fica à frente do Sol para tapar o Sol. E a Lua, o que é que acontece? É pequenina. Portanto, quando passa, só tapa momentaneamente. Mas acho que a gente vai ter que parar. Muito bem. Obrigada, professora. Uma salva de palmas para a professora. E agora vão passar para outras atividades, certo? Então vá.